Oi, pessoal! Vem comigo prensar e decorar um bolinho. E tenho certeza que o resultado desse bolo e a combinação desse recheio também vai te surpreender. Eu tenho aqui um recheio de brigadeiro de ninho. Já ensinei como é que eu faço esse brigadeiro de ninho, gente. Perceba um ponto que ele tá? É muito importante essa textura que ele tá cremoso. Tá firme, mas não tá aquele firme que é duro demais. Eu tô utilizando aqui o cream cheese, esse aqui é o da Danúbio, mas eu também gosto muito do da Vigor, tá? Então, varia do preço que eu encontrar lá na loja. Não tinha o da Vigor, esse da Danúbio é mais caro um pouco, tá? Mas eu gosto dos dois. E aí, eu vou colocar aqui metade, esse é um potinho de... Eu não sei se é... Acho que é 300 gramas. Aí, eu coloquei a metade... E vou envolver aqui numa pequena quantidade de recheio. Por quê? Eu tirei aí só esse recheio, um pouco desse recheio de ninho, porque vai me render o bolo, a quantidade de bolo que eu preciso, que é 2 quilos de bolo, tá? E aí, esse recheio já é o suficiente. Misturei bem direito, ó. E aí, você vê que ele fica um pouco mole. Por isso que a importância do recheio lá não tá muito mole. Você tem que fazer ele num ponto firme, porque quando a gente acrescentar o cream cheese, possa ser que ele dá uma leve amolecida, tá? Então, uma dica aí pra vocês. Eu tenho aqui a minha massinha pão de ló. E aí, eu vou estar prensando esse bolinho, gente. Coloquei meu primeiro disco. Você sempre me pergunta, né, qual a espessura do disco. Mas, sinceramente, gente, eu não tenho o costume de medir, não, tá? Nem quantidade de calda, nem nada. Eu já tenho prática da quantidade de recheio que eu faço, assim, e a medida que vai dar certinho. Aí, no final, eu peso, às vezes passa uma diferença de 50, 100 gramas, que eu não cobro do cliente essa parte. Não tem, pra mim, não tem o porquê, né? Só se for a partir de 200 gramas. Aí, tem aqui a minha geleia caseira de morango. Eu já ensinei como é que faz, tá? Eu gosto de deixar ela com os pedaços bem grandes de morango, porque fica uma combinação aí incrível, gente. O brigadeiro de ninho com cream cheese e geleia caseira de morango. Ó, eu fiz a cinta com o brigadeiro de ninho aí, fiz a cinta, né? Depois, direto na massa, eu coloquei a geleia e agora eu venho com o recheio cobrindo, tá? Esse bolo, no final, ele pesou 2,50 kg, tá? Aí, coloquei na manga de confeitar, espalhei direitinho, ó. Nem por cima, nem pra vir com a colher espalhando, não precisa. Molhei a massa, o lado que eu molhei eu coloquei pra baixo, ó. E agora eu vou ajeitando aqui, dando uma leve apertadinha, só pra ficar bem encaixadinho, ó. E aí, molho. Essa calda que eu tô molhando, gente, é água com leite condensado, tá? Eu dei uma escurecida aí, ó, pra vocês verem direitinho, ó. Olha que massa linda essa pão de ló. Já tem receitinha pra vocês. Molho, molhei. E perceba que eu não molho demais, mas eu também não molho pouco, tá? É uma quantidade muito boa, que a massa pão de ló, ela aguenta uma quantidade de calda bem bacana. Mas cuidado para não exagerar. Fiz a contenção novamente, ó. Fiz a contenção novamente para vir com a minha geleia. Eu tô colocando aqui a geleia já direto na minha massa, mas tem vezes que eu coloco o recheio e depois vem com a geleia também, tá, gente? Se você olhar aí, vocês ver vídeo do outro jeito também, não tá errado não, eu faço dos dois jeitos. Pra quem tem medo, eu aconselho fazer a contenção, igual eu tô fazendo aqui, ó. E aí, venho colocando mais recheio por cima. Ó, apliquei o recheio por cima. Essa combinação é muito boa, gente, é incrível, incrível, incrível. Geralmente, os meus bolos, no mínimo que eu gosto de fazer assim, 1 dia, 2 dias antes, tá, gente? Pra ficar na geladeira. Esse bolo aí, eu confeitei 1 dia antes, eu confeitei ele à tarde. E ia decorar ele no outro dia, 10 horas da manhã, tá? Aí, teve uma parte que eu achei que tava gravando, não tava, na decoração do bolo. Eu passei um pouquinho de chantilly na parte de baixo, porque tava soltando uns farelinhos, ó. Aí, passei o chantilly pra dar uma grudadinha aí. E aí, vou vindo aplicando o meu chantilly. Esse chantilly não tá hidratado, eu só bati, tá? Vocês vão olhar e não tá... Gente, eu não sei o que tá acontecendo, tá vendo? Tá vazando minhas mangas tá estourando tudo, gente. Não tô achando aqui manga boa. E essa manga de confeitar aí é nova. A espessura desse buraquinho da manga é mais ou menos do meu dedo... do meu dedo mais fininho. O último, né?
Aí, eu vou aplicando. É muito importante vocês aplicar uma camada de chantilly com a manga de confeitar, porque fica mais igual. Então, vai facilitar muito na hora de você alisar, gente. Se você não utilizar a manga de confeitar, faça o teste, porque eu tenho certeza que você vai gostar, porque é muito prático, gente. A manga de confeitar ajuda demais, principalmente para quem tá começando aí, tem bastante dificuldade, tá? Olha como o bolo já ficou mais certinho. Então, essa aplicação ajuda bastante. Vamos começar alisando aqui na parte de cima. Eu vou sempre espalhando aqui o chantilly e vou alisando. A gente tem que ter atenção porque tem espaços que precisa ser preenchido. Não adianta você ficar alisando, alisando. Tá vendo? Que eu alisei e vi que minha espátula não estava encostando no meio, porque estava faltando chantilly. Então, eu coloquei mais chantilly, apliquei chantilly para voltar a alisar novamente, tá? Eu tô fazendo o seguinte aqui, gente. Eu tô utilizando a técnica do... Primeiro, eu aplico o chantilly poroso, né? Porque tá mais firme. E depois eu venho com o chantilly hidratado. Essa técnica é muito boa para você não correr o risco de perder o ponto do seu chantilly, se caso a sua cidade for muito quente. Aqui onde eu moro é mais frio do que quente, né? Principalmente agora. Mas eu, mesmo assim, ainda gosto de trazer essa técnica e de fazer ela, porque eu acho bem bacana. A postura da mão tem que estar sempre retinha, gente. Repare que meus dedos estão bem distribuídos na espátula, tá vendo? E aí tá retinho, ó, e eu vou alisando. Alisei um pouco, parei, vi que tinha imperfeições. Eu preencho todos os buraquinhos que fica e volto a alisar. É importante eu segurar a mão correta, né? Retinha, porque se eu inclinar ela tanto para um lado quanto para o outro, vai fazer o efeito cone. E a gente não quer isso no nosso bolo, né? E aí, ficou lisinho, ó. Agora sim, a gente vem tirando o excesso aqui. Uma dica para quando você for fazer aqui a quina, pessoal, tira, passa a espátula e depois, se tiver um paninho do lado úmido, passa a espátula no paninho, tirando todo o excesso, tá? Para não estragar a sua quina. Então, passa no bolo, depois passa no paninho, tirando todo o excesso, tá? Para não estragar a sua quina. É importante você fazer isso, tá, gente? Porque se você vem com a espátula suja de novo no bolo, vai estragar toda a sua quina. E aí, eu vou passando para fazer a quinazinha. A cliente pediu um bolo bem simples, porque ela não gosta de bolo com muita informação, então ela pediu para me fazer um bolo bem simples. Vim com o pincel aqui, vou fazer um caracol aqui com o pincel, fica bem bacana também, eu gosto, viu, gente? Onde todos os bolos meus tem ou o pincel ou a espátula fazendo aquele caracol, né? É praxe já. E agora eu vou usar aqui o pink da Fab e o laranja, tá? Gente, só essas duas cores eu consegui chegar num laranja e num rosa perfeito. Aí, o que eu vim? Com a minha espátula que eu aliso o bolo, eu vim fazendo uns detalhes aleatórios mesmo, ó, tá vendo? Coloquei aí, ó, e puxei pra cima e venho espalhando aí. Olha pra você ver como é que ficou esse laranja. Esse laranja e esse rosa ficaram perfeito. Eu fiz uma pequena quantidade, então não precisou de eu colocar muito corante para chegar nesse tom. Quando vocês forem fazer sobreposição ou usarem cor forte, tá, gente? Fica muito bacana que você consegue chegar num tom bem escuro, sem exagerar demais no corante, tá? Ó, aí depois vim com o rosinha. Esse rosa ficou muito lindo mesmo. E vim fazendo o mesmo processo. Eu fiquei muito feliz porque a cliente amou o resultado do bolo. Ela falou que estava ainda meio cismada, com medo de ficar muito papagaiado. Mas no final ela falou que ficou lindo mesmo. E a gente percebe só de ver no olhar do cliente, né? A cara dele quando ele faz, se gostou, se não gostou. E assim, ela ficou muito contente com o resultado. Eu também gostei bastante, achei que ele ficou bem bacana. Depois, com o pincel, eu fui fazer a mesma coisa, ó. Uns detalhes aí, aleatório mesmo, nada certinho, ó. E fui aplicando, ó. Meu pincel, ele tá com os pelinhos dele, tão um pouco desgastado. Tem que cortar depois, porque tem umas partes aí que fica pegando, sabe? E aí, gente, quase que eu me empolgo, né? Porque você vai fazendo, se deixar, a gente preenche o bolo todinho.
Eu achei que ficou bem bacana. Vocês viram aí que eu consegui que eu prensei o bolo com geleia. Ela tava um pouquinho mole, mas mesmo assim, fiz a cinta, não comprometeu o meu bolo. Vocês viram que ele ficou bem, o meu recheio ficou bem estruturado, ficou firme. Agora eu vim com as folhinhas de ouro, ó. E aí eu guardo essa espátulazinha aí de madeira, porque ela sempre me ajuda quando eu vou aplicar a folha de ouro, ó. Eu coloco a pontinha e vou me auxiliando com esse pauzinho. Ou pode ser um pincel também, eu gosto mais da pontinha dele aí. E aí eu vou colocando, ó, só pra dar um detalhe, alguns pedacinhos de folha de ouro. Pra dar um detalhezinho aí, fazer toda a diferença no nosso bolo, né, gente? Olha que legal que vai ficando. Gente, comenta aqui se vocês gostaram desse bolo, porque eu fiquei, assim, apaixonada. Achei que ficou muito lindo, muito lindo. Se pudesse ter colocado umas flores, né, ia ficar mais linda ainda, né? Olha o resultado desse bolinho bem de pertinho pra vocês verem, gente, ó. No meu cenário, olha a diferença que fica quando a gente coloca no cenário. Me diz aqui o que vocês acharam. Eu achei que ficou muito fofo. Com umas flores natural ia ficar mais bonito, né? Mas a gente tem que seguir o gosto da cliente. E ela não quis. Mas me diz aqui o que vocês acharam. Um super beijo.